Esta é a primeira vez que ocupo o plenário do Senado Federal, desta augusta Casa de Leis, casa de Rui Barbosa, casa do mais alto parlamento deste país, mas principalmente a casa do povo brasileiro. E não poderia começar as minhas palavras sem antes fazer um agradecimento. Agradecer porque, por obra de Deus e pela vontade da maioria absoluta do povo de meu estado, exerço hoje a mais árdua, a mais difícil, mas a igualmente mais honrosa missão de minha vida pública, a de representar no Senado Federal, como senadora da República Federativa do meu estado, representar o meu querido Mato Grosso do Sul e nossa generosa gente. A Deus eu humildemente agradeço. E a população do meu estado, senadora Luísio, eu só tenho como devolver em forma de trabalho incansável na defesa dos interesses públicos do estado e da nação brasileira. Dizer aos senhores e às senhoras que estão aqui, que para exercer bem a minha missão, sei que preciso trazer comigo os ensinamentos que aprendi durante a minha vida. O maior deles aprendi e é legado de minha mãe, os valores da fé cristã. Procurarei seguir exemplos de homens e mulheres anônimos deste país que fizeram a história do Brasil. Me refiro a homens e mulheres que dedicaram as suas vidas e mudaram destino e mudaram vidas. E na impossibilidade de poder fazer referência a todos, já que estamos aqui diante de certas crises na América Latina e retrocessos democráticos, me refiro a homens e mulheres que perderam as suas vidas em prol da redemocratização deste país. Sei que preciso seguir exemplos de homens e mulheres desta casa. E também na impossibilidade de nominá-los, os reverencio na figura de fé, ética e coragem do ex-senador Pedro Simon. Não preciso ir longe. Tenho no meu estado homens públicos de valor. E faço referência ao ex-governador André Putinelli, homem de coragem, trabalho, empenho, destemido. Homem com quem aprendi nesses últimos 4 anos, tendo o privilégio de ter sido escolhida para ser a sua vice-governadora. Mas o maior exemplo eu trago de minha casa. As primeiras lições da minha vida pública eu aprendi com meu pai. Quantas vezes, literalmente segurando as minhas mãos, me mostrou o caminho da ética, da coragem, mas principalmente uma característica que lhe era muito peculiar, do respeito pelas pessoas. Ao me mostrar o caminho certo, me impediu que me desviasse de caminhos mais fáceis, mas igualmente obscuros. Lembro de suas frases célebres. O homem público tem que servir e não ser servido. É preciso servir ao Brasil, servindo Mato Grosso do Sul e nossa querida terra natal, Três Lagoas. Foram muitos os seus ensinamentos. E hoje, estar nesta tribuna, nesta casa, percorrendo os caminhos que ele percorreu, passar pelos corredores do Senado, estar nesse metro quadrado, nesta tribuna que ele, de forma tão eloquente e tão apaixonada, se dirigiu ao Brasil, dando toda a sua parcela de contribuição à nação, me traz uma profunda emoção e uma grande saudade. Mas mais do que isso, estar nessa tribuna me traz um senso de responsabilidade. A responsabilidade que sei que tenho de honrar a sua memória. Peço a Deus que me dê serenidade, que me dê coragem, para que eu possa enfrentar os desafios que sei que hão de vir pela frente, com a mesma altivez, com a mesma coragem e com a mesma ética de meu pai. Mas a minha responsabilidade, senadora Ana Amélia, como a responsabilidade de Vossa Excelência, é maior. Como mulher, sei da responsabilidade que tenho de honrar as mulheres brasileiras. Somos tão poucas na vida pública, mas não é por isso, não é pela falta de representatividade. É porque ainda somos as mais descriminalizadas e marginalizadas. Somos a cara mais pobre deste país.
Somos as maiores vítimas da violência. E não é apenas da violência doméstica. Eu me refiro à violência urbana, porque, senador Aloísio, quando a violência urbana mata os nossos jovens nas favelas, nos morros, nos trânsitos, está matando aos poucos o coração da mãe. Somos ainda discriminadas no mercado de trabalho. Nas mesmas funções que homens, chegamos a receber até 25% menos salário. Somos ainda vítimas de preconceito. Somos as primeiras a sofrer o peso da crise econômica e da crise financeira e social. Por isso, e diante de tanta responsabilidade, eu digo com muita clareza e sinceridade, eu me sinto pequena. Não tenho, e tenho consciência disso, a experiência dos senhores e senhoras senadoras que ocupam as suas cadeiras, o seu assento neste parlamento. Mas tenho a vontade de aprender. E tenho a convicção de que Deus não necessariamente escolhe os capazes, mas capacita os escolhidos. E quero e peço a ajuda dos senhores e senhoras senadoras, para que também eu possa dar a minha parcela de contribuição ao país. Nesse particular, gostaria de fazer um parêntese. Fui muito bem recebida nesta casa. Agradeço o carinho e as palavras elogiosas de cada um dos senadores e senadoras que conviveram com meu pai. E agradeço, de modo especial, aos servidores públicos do Senado Federal. Pelas palavras, pela gentileza, pelas histórias contadas. Eu, que comecei a minha vida pública como servidora pública na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul por 6 anos. Aprendi a valorizar e reconhecer o trabalho e a dedicação daqueles que efetivamente sustentam um parlamento neste país. E eu me refiro a todos, servidores efetivos, comissionados, terceirizados, aqueles que mantêm limpo o plenário, a casa para que possamos bem trabalhar, aqueles que nos servem o copo d'água, que nos trazem até o Senado, que nos recebem na chapelaria, os assessoristas, os servidores efetivos e comissionados dos gabinetes, das comissões, das diretorias, aqui desse plenário, da comunicação, taquigrafia, da diretoria legislativa e consultoria jurídica. Rendo as minhas homenagens porque sei que esse parlamento, se tem a credibilidade que tem, se é o mais alto parlamento deste país, muito tem do trabalho e do empenho dos senhores e das senhoras. Mas, senadora Sandra, acabo de chegar das ruas, juntamente com mais 26 senadores e senadoras que aqui chegam a esta casa, andando nas ruas, ouvindo em praça pública a população brasileira, hoje percebo que chego num dos momentos mais difíceis da nação brasileira. Crise parece ser a palavra-chave de 2015. Tomara que seja só de 2015. Crise que se avizinha, que se avoluma, que nos impõe desafios. Correndo às ruas, conversando com a população, pude perceber os anseios, as necessidades, os problemas, mas principalmente as prioridades do povo brasileiro. Saúde pública eficiente, educação com qualidade, segurança pública que realmente nos proteja, desenvolvimento econômico e social. Não querem e não podemos ter o retrocesso nos avanços que conseguimos nos últimos 20 anos neste país. E aí estou me referindo ao emprego, aumento da renda do trabalhador, diminuição da carga tributária. São questões que estão no dia a dia, já na boca de qualquer um dos 200 milhões de brasileiros. E diante desses desafios, a pergunta que temos que fazer é se estamos realmente preparados para enfrentá-los. Sonho, utopia, conseguimos alcançar estes fins máximos no interesse público? Sim, se não mudarmos. Mas nós temos as ferramentas, nós temos os instrumentos para fazer a mudança que o Brasil quer e precisa. E esses instrumentos, já ouvi aqui da voz de inúmeros senadores que aqui, com muita galhardia e propriedade, discorreram. Eu ouvi semana passada o pronunciamento do senador Aloísio. Entendo que as reformas estruturantes são também urgentes, mas não para por aí.
Temos que urgentemente mudar muitos dispositivos da Constituição Federal e das leis infraconstitucionais. A reforma política é a primeira. É preciso dar transparência e dar à população a sensação que o sistema eleitoral que está aí assegura ao povo brasileiro de que a sua vontade popular é soberana. E aí precisamos, sim, rediscutir financiamento de campanha, voto distrital, coligações. São temas que estarão à baila e acredito que o Senado dará resposta ainda nesse semestre à população brasileira. Mas é preciso enfrentarmos de frente a questão da carga tributária. É preciso, para que nós possamos impedir essa desindustrialização, comentada hoje aqui pelo senador Medeiros, é preciso urgentemente, e sei que estou na contramão do discurso que ouço do governo federal, mas é importante diminuirmos a carga tributária, principalmente desonerando a folha, para que nós possamos voltar a ter uma indústria que cresça nesse país. Porque hoje, quem sustenta o Brasil é o agronegócio, é o homem do campo, é o produtor rural, é o pecuarista. Mais do que reforma tributária e reforma política, entendo que tem dois importantes instrumentos, talvez esses mais demorados, mas precisamos começar a debater para que nós, num futuro muito próximo, possamos ter uma solução. Hoje, eu fui prefeita por 2 vezes da minha querida cidade natal, Três Lagoas. E o que nós vemos hoje é que é impossível colocar remédio nos postos de saúde, conseguir as vagas nas creches para as nossas mães, construir, fazer os asfaltos, tampar os buracos, recuperar as pontes na zona rural, fazer as obras de serviços públicos que a população tanto almeja, com este pacto federativo que está aí. A Constituição coloca como responsabilidade dos municípios, senadora Ana Amélia, provavelmente 80% ou 90% dos serviços públicos que a população quer, precisa e exige. Tudo que pensarmos, absolutamente quase que tudo, é de responsabilidade dos municípios. A exceção de segurança nacional e ensino universitário, que é a responsabilidade da União e serviços da saúde de alta complexidade. A exceção da segurança pública e ensino médio, que é de responsabilidade do governo do Estado. A maioria absoluta dos demais serviços ficam a cargo do município. E é realmente lá que tem que ficar, porque ali o prefeito, a Câmara de Vereadores, está mais próxima do cidadão e ele pode exigir a prestação dos serviços mais eficientes. Mas enquanto não redistribuirmos o bolo tributário, nada desses avanços serão alcançados. A saúde pública continuará a mesma, um caos na maioria dos municípios brasileiros. Nós não conseguiremos enfrentar com a dignidade que esse país teria que enfrentar a questão da educação de qualidade. Porque acredito hoje que não tem 15% ou 16% do bolo tributário que vai para os cofres dos municípios. E aí nós temos a burocracia, aí nós temos a demora, aí nós temos a falta de fiscalização do dinheiro público, aí nós temos os desvios do dinheiro público. É preciso enfrentar com coragem e fazermos um novo pacto federativo neste país. E por fim, porque sou filha do interior desse país, como acredito que a maioria dos senhores e das senhoras. Ouvindo aqui o nosso senador de Mato Grosso, o interior, senhoras e senhores, tem sede de desenvolvimento. Mas mais do que sede de desenvolvimento, nós, que somos do centro-oeste brasileiro, do norte e do nordeste deste país, temos muito a oferecer ao Brasil. Somos os grandes estados produtores. Produzimos a matéria-prima necessária para a indústria deste país. Somos os exportadores que permitem que a balança comercial brasileira fique no positivo e muitas vezes sustentamos os demais setores, o setor secundário e terciário. É importante nós falarmos do desenvolvimento regional com responsabilidade. Hoje, avançamos muito, é verdade,
Nós temos os fundos, como o Fundo do Centro-Oeste. Nós temos ações específicas, obras de infraestrutura do próprio governo federal espalhados pelos 4 cantos do país. Mas isso fica a sabor dos ventos, de acordo com a vontade dos governantes. Nós não temos uma legislação consolidada, sistemática, um Plano Nacional de Desenvolvimento Regional, como nós temos o Plano Nacional de Educação, no período de 10 anos estabeleceu metas que precisam ser cumpridas. Precisamos também ter um Plano Nacional de Desenvolvimento Regional, que comece agora e que leve 15 anos, não importa, mas que estabeleça que nós temos um recurso específico de financiamento com um percentual estabelecido no orçamento, que nós saibamos desde agora quanto se dará para as obras de infraestrutura necessárias para que nós possamos também levar as indústrias lá para os rincões mais distantes dos municípios brasileiros. Eu não quero me delongar nessa minha primeira fala. Eu quero aqui, terminando e encerrando o meu pronunciamento, apenas deixar claro a minha posição. Meu pai sempre dizia, em caso de dúvidas, minha filha, ouça as vozes das ruas. E as vozes das ruas clamam por saúde pública, por educação, por segurança, por diminuição da carga tributária, por mais geração de emprego e, principalmente, por melhoria na qualidade de vida. Se eu pudesse resumir tudo isso, eu resumiria numa única palavra, que hoje, infelizmente, ela é conhecida na sua acepção mais restrita: cidadania. Que hoje é conhecida apenas como o direito do cidadão, do eleitor, de votar, de escolher seus governantes e ser votado. Mas que é muito maior que isso. Me lembro como se fosse hoje eu ainda uma adolescente. Lembro da cena marcante e memorável de Dr. Ulisses Guimarães erguendo a Constituição Cidadã em 1988. Não sei, confesso, quais foram as suas palavras na literalidade, mas o seu conteúdo eu guardo comigo. A cidadania, disse ele, começa no alfabeto, com ABC. Passa por uma juventude assistida, protegida dos males da sociedade moderna. Mas ela só se consolida com um trabalhador que tem salário digno, que pode comer, morar, ter hospitais, remédios, lazer quando descansa. Mas ela só termina com a aposentadoria digna. Isso é cidadania, é isso que o povo quer. E é para isso que eu vim representando Mato Grosso do Sul ao Senado. As minhas palavras finais são de agradecimento. Começo como terminei, pedindo ajuda a todos os senhores e as senhoras, porque quero também eu dar a minha parcela de contribuição. E aqui deixo como fala final uma frase que me chamou muita atenção quando eu estava em campanha. Uma senhora olhou para mim, dedo em risque, e disse: Simone, você é a minha última fagulha de esperança. Eu não posso decepcionar as mulheres e os homens do meu estado. Quero dizer aos senhores, pois não, senadora Ana Amélia. Olha, senadora Simone, eu acho que todos os senadores aqui ficaram lhe ouvindo, e quem subiu à tribuna não foi uma recém-eleita senadora que talvez nunca tivesse exercido mandatos nesta casa. Chegou uma política com posição clara, firme e com uma genética inquestionável. Seu pai presidiu esta casa, o Senado Federal, Rames Tebet, que todos têm lembrança muito saudosa do seu papel e da sua relevância. E a sua visão como ex-prefeita de uma cidade do Mato Grosso do Sul, tendo aqui colegas representantes da melhor qualidade, meu amigo Valdemir Moca, do seu partido, o PMDB, o senador Rubem Figueiró, do PSDB, uma figura doce, muitíssimo preparada, um sábio, que era também o nosso conselheiro, pela sua experiência de vida e pela sua capacidade, pela sua integridade pessoal, moral e ética. Então, Vossa Excelência está chegando aqui com a naturalidade de uso da tribuna de uma experiente parlamentar que chegou para não decepcionar aquela eleitora que lhe apontou o dedo em riste, porque é esse o sentimento
que grande parte dos eleitores conscientes brasileiros tem em relação à classe política. E é isso que, quando eles vão votar, eles estão exigindo de nós, um compromisso com a ética e com a responsabilidade. Queria cumprimentá-la e dizer que estaremos juntas aqui, homens e mulheres, senadora Simone Tebet, homens e mulheres, que eu também sempre fiz parte das minorias. Eu fui jornalista num ambiente só masculino, a universidade era 90% homens, depois, no exercício da profissão, jornalismo econômico, 90% homens. Felizmente, hoje, mudou tudo. São 90% de mulheres nas faculdades, são 90% das mulheres colunistas fazendo jornalismo econômico no país. Então, mudou. E eu espero que brevemente esta casa também mude, com mais mulheres como a senhora, fazendo a diferença aqui, com esse protagonismo e com essa decisão. Essa questão do Pacto Federativo, e Vossa Excelência traz a experiência de uma prefeita. Para quem paga imposto, senadora, não importa saber se a segurança, se a saúde é do Estado, é da União, é do município. Importa ter o serviço. Agora, a forma como essa repartição do recurso está feita, ela é inaceitável, é antidemocrática e é injusta, e fere o princípio de uma repartição equilibrada dos entes federativos. A nossa federação está fragilizada. Fragilizada porque as prefeituras estiveram, ao longo do tempo, aumento das responsabilidades e uma redução gradual da receita. E quando o governo federal faz festa com o chapéu alheio, desonera, reduz IPI para vários setores importantes, impacta sobre a receita das prefeituras, do FPM, o Fundo de Participação dos Municípios. E aí, como vai fechar a conta, senadora? Como é que vai fechar a conta no fim do ano? E aí o prefeito é responsabilizado criminalmente, porque não cumpriu a lei de responsabilidade fiscal. Uma lei maravilhosa, que veio botar um freio na gastança. Então, nós precisamos, com urgência, como disse Vossa Excelência, não apenas a reforma política, mas, com urgência, essa questão do Pacto Federativo. Hoje, ser prefeito é um ato de coragem. Então, eu queria me solidarizar com o seu pronunciamento, dizer que estamos aqui juntos, porque esta é a Casa da República e esta casa tem responsabilidade com os eleitores, como essa senhora, que lá no seu Mato Grosso do Sul lhe questionou para dizer que a senhora é o último fio de esperança que resta para ela, uma eleitora que não sei que idade tem, mas não importa, importa que ela tenha a cidadania expressa nesse pedido que ela lhe fez. Parabéns, senadora. Obrigada, senadora Ana Amélia. As suas palavras elogiosas são muito mais... É uma forma carinhosa da senhora se dirigir a mim do que meu merecimento, mas eu aproveito para externar aqui o orgulho que tenho como mulher de vê-la representando não só o seu Rio Grande do Sul, mas todas as mulheres brasileiras se veem muito bem representadas pela sua figura. Já era uma admiradora, porque assistia a TV Senado, a época que era ainda uma mera espectadora. Hoje, a minha admiração aumenta pelos seus posicionamentos firmes. Isso me orgulha e eu quero dizer que terei muito que aprender com a senhora. Eu encerro dizendo, portanto, que nas ruas e andando pelas ruas, senador Zé Medeiros, senadora Sandra, senadora Luísio, eu percebi uma coisa que eu não havia percebido ainda nas outras campanhas da qual participei. Seja de mera espectadora, ajudando nas campanhas eleitorais do meu pai, seja na minha campanha de deputada estadual, depois 2 vezes deputada e vice-governadora. Eu senti um clima de impaciência. A população não vai esperar mais. Ela talvez depositou, nessas eleições de 2014, nos seus mandatários, ela depositou o muito pouco do que ainda lhes resta de confiança na classe política e, como essa eleitora disse, a última fagulha de esperança em todos nós. Nós sabemos que o Brasil precisa muito de nós e nós devemos muito ao Brasil. Eu tenho certeza que iremos encontrar força e o caminho certo para transformar essas esperanças em certezas. Muito obrigada. Senadora, por favor, senadora Luísio Nunes. Perdão, senador, eu não ouvi. É um prazer. Muito obrigado pelo alerta, meu prezado presidente. E como é o primeiro pronunciamento, não tem limite, viu? Fique à vontade. Senadora Simone Tebet, eu estava aguardando a oportunidade de vê-la à tribuna pela primeira vez. Essa é a primeira vez que assisto um discurso, um pronunciamento de Vossa Excelência aqui na tribuna do Senado. Eu tinha ouvido falar muito, e muito bem, da senhora.
pessoas que deram o seu testemunho sobre o seu valor como mulher trabalhadora, aguerrida, lúcida, o seu espírito público, a sua capacidade administrativa demonstrada à frente da Prefeitura de Três Lagoas, a sua eloquência, que denota uma cabeça bem organizada, um raciocínio claro. E eu quero dizer a Vossa Excelência que fiquei muito feliz em ouvi-la, feliz pelo fato do povo do seu Mato Grosso do Sul ter decidido mandá-la para cá, para o Senado Federal, na sequência do mandato do seu pai, que foi um queridíssimo amigo meu. Nessa eleição, aliás, no Mato Grosso do Sul, 2 filhos de amigos queridos de Letro já falecidos disputaram a eleição, filho de Nelson Trate e filho de Rami Stebet. A senhora chega aqui precedida de uma expectativa muito positiva dos nossos colegas sul-mato-grossenses, do Valdemir Moca, do Delcídio Amaral, já anteriormente do nosso prezadíssimo Figueiró, e eu tenho certeza de que Vossa Excelência será uma grande senadora. Obrigada, senhor. Tudo a credencia para isso. E esse discurso que eu ouço, que traça um roteiro, quase que um programa de trabalho, quase que uma profissão de fé de atuação parlamentar, vem confirmar essas melhores expectativas que todos nós tínhamos a respeito da sua presença nessa casa. Muito obrigado. Senadora Luiz, vindo de Vossa Excelência, um homem da experiência, com a bagagem, com a envergadura de Vossa Excelência, para mim é uma honra. Dizer que não trago nada de novo. Na realidade, me espelhei e me espelho, inclusive, em homens públicos da grandeza de Vossa Excelência. Já o ouvi aqui nessa tribuna, como disse, já como senadora, falando dessa questão do pacto federativo, da questão da reforma tributária, e falando com muito mais eloquência que eu. Então, essas palavras eu as recolho como um estímulo para que eu possa, aprendendo, poder estar à altura do cargo, merecedora da confiança dos 2,5 milhões de sul-mato-grossenses que existem no meu querido Mato Grosso do Sul. Senador Zé Medeiros. Senadora Simone, seja bem-vinda. E olha, com certeza Mato Grosso do Sul não poderia estar mais bem representado. Eu creio que Três Lagoas também deve estar assim, muito contente de ver esse discurso. E o senador Luiz colocou muito bem. A Vossa Excelência já foi prefeita, tem experiência do cargo. E, senador Luiz, eu acrescento aqui que, porque sou vizinho, e ali em Mato Grosso, senadora Simone, é conhecido em verso e prosa a administração que Vossa Excelência fez em Três Lagoas. A administração transformadora, e quando Vossa Excelência vem aqui na tribuna do Senado e fala sobre desenvolvimento regional, fala com propriedade de quem fez a região se desenvolver. Porque Três Lagoas hoje é exemplo para Mato Grosso do Sul e para muitos municípios do Brasil, pela pujança que ficou ali. Uma região industrializada e Vossa Excelência tem ali as digitais naquele desenvolvimento. Então, eu fico muito contente de saber que uma quase conterrânea, porque Mato Grosso e Mato Grosso do Sul às vezes até confundem, né? Mas de ver o seu preparo e como o Estado ali vai estar bem representado. Eu diria que as nossas dificuldades, as nossas necessidades são muito parecidas e quero cerrar a fileira com Vossa Excelência na busca dessa melhor divisão desse bolo federativo, porque quando Vossa Excelência coloca a dificuldade dos prefeitos aqui, é a realidade mais nua e crua hoje no país. Eu tenho um amigo que até comenta que é mais fácil hoje alguém sair sem processo de um homicídio do que de um cargo de prefeito, porque ser ordenador de despesa, da forma como está dividido o bolo federativo hoje, é uma tarefa quase impossível. Muito obrigado pela parte. Senador Zé Medeiros, fico muito feliz de ser aparteado por um representante do nosso querido Estado irmão Mato Grosso. Temos situações muito similares. Somos grandes produtores de soja, de carne bovina, de milho, do açúcar, da cana, do etanol. No meu caso, em específico, Mato Grosso do Sul, já que me permitem fazer essa referência, e o nosso presidente me dando aí pelo menos mais 2 minutos, eu tive o privilégio de... Mais 12. mas acho que, querido, com 2 minutos eu consigo concluir. Eu tive o privilégio e a grande honra, como disse, de administrar a terra em que nasci. E ali, por sorte,
por uma ajuda de pessoas extremamente competentes ao meu redor, me cercando da legislação e da ajuda do governador André Putinelli, nós conseguimos atrair as 2 maiores fábricas do mundo de celulose. Não é só Mato Grosso do Sul ou Três Lagoas, é o Brasil que detém hoje as 2 maiores fábricas do mundo de celulose, e elas estão no meu país, no meu município, gerando uma divisa extraordinária, aumentando a economia local, cada uma em 300%. Essa foi a realidade da cidade enquanto eu estava administrando. E eu estou dizendo isso porque sei que o desenvolvimento do Mato Grosso e do Mato Grosso do Sul passa pelo setor da industrialização. E sei que Vossa Excelência vai se somar a mim, ou melhor, eu vou me somar a Vossa Excelência e aos demais senadores, não só de Mato Grosso, de Tocantins, de Goiás, do Centro-Oeste, do Norte e do Nordeste, clamando pelo desenvolvimento das regiões menos desenvolvidas nesse país. Nós falamos muito em desigualdade social, nós não podemos esquecer da desigualdade regional, que leva também à desigualdade social. Eu falei aqui que a cara mais pobre do país é a cara de uma mulher, porque eu não tive coragem de dizer que, pelos dados do IBGE, a cara mais pobre desse país não é simplesmente a cara de uma mulher, é a cara de uma mulher negra e nordestina. É essa desigualdade social que nós precisamos combater. Os instrumentos, as ferramentas, somos nós que temos a responsabilidade de criar para garantir à sociedade brasileira aquilo que ela quer, que é essa diminuição da desigualdade social. Para que essa mancha, essa vergonha que nós temos, possa desaparecer. Nós precisamos desses instrumentos que mencionei e tenho convicção que passa principalmente por um plano nacional de desenvolvimento regional para o Brasil. Obrigada pelas considerações, obrigada pelas palavras carinhosas, as recolho com muito carinho e isso só aumenta a responsabilidade que tenho com o meu Mato Grosso do Sul e com o nosso querido e amado Brasil.